Olá, meu nome é Caio Assunção e hoje falarei sobre o livro O Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, o capítulo que fala sobre a Ilha Brasil. Bom, como todos aprendemos, a costa atlântica ao longo dos milênios foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os melhores nichos ecológicos, eles alojavam, desalojavam e realojavam constantemente. Índios da fala tupi, bom guerreiros, se instalaram dominadores na imensidade da área, tanto à beira-mar ao longo de toda a costa atlântica e pelo Amazonas acima. Desse modo, a Ilha Brasil, de que falava Jaime Cortesão, até então era apenas uma abundância indígena, que se a cruel história desse mais um século para esses povos tupis que se bipartiam quando cresciam, é possível que algum desses se sobrepusessem aos outros, criando chefaturas sobre territórios e forçando os povos que neles viviam a servi-los, os uniformizando culturalmente e desencadeando assim um processo oposto ao de expansão por diferenciação. Porém, como todos nós sabemos, não foi bem assim que ocorreu a história. A introdução de um novo protagonista, o europeu, gerou bastante conflitos. Esse conflito se dá em todos os níveis, principalmente bióticos, como uma guerra bacteriológica travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para a população indígena que não tinha certa defesa contra essas bactérias. Neste plano étnico-cultural, nós podemos avistar africanos, os europeus e os indígenas. E nessa miscigenação é criado o povo brasileiro, que influencia na língua, nos costumes, na diversidade, enfim. Bom, na chegada dos europeus à Ilha Brasil, eles deram de cara com diversas tribos originadas do Tupi-Guarani. Foi contabilizado na época a cerca de 1 milhão de indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos europeus. O desenvolvimento na parte agrícola foi fundamental para a evolução e a saída da era paleolítica. Os povos das tribos tupi, juntamente com os povos tropicais da Amazônia, desenvolveram técnicas para a cultivação da mandioca, tendo possibilidade da extração do veneno e armazenamento por tempo meio que limitado, já que sua raiz pode ficar por baixo da terra por vários meses. Além da mandioca, cultivavam milho, batata doce, cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o algodão, a caroá, cuias, cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, o erva mate, o guaraná, entre muitas outras plantas, inclusive dezenas de árvores frutíferas, como caju, piqui, etc. Faziam para isso grandes roçados na mata, derrubando as árvores com seus machados de pedra e limpando o terreno com queimadas. Bom, desse modo, superava a situação de carência alimentar a que estão sujeitos os povos pré-agrícolas, dependentes da generosidade da natureza tropical, que provê com farturas, frutos, cocos e tubérculos durante uma parte do ano, e na outra condena a população à penúria. Permaneciam, porém, dependentes do acaso para obter outros alimentos através da caça e da pesca. Daí a importância dos sítios privilegiados, onde a caça, a pesca abundantes garantiam com maior regularidade a sobrevivência do grupo e permitiam manter aldeamentos maiores. Em certos locais, especialmente ricos, tanto na costa marítima quanto nos vales mais fecundos, esses aldeamentos excepcionais chegavam a alcançar 3.000 pessoas. Todos Todos os indígenas eram provedores de alimentos, exceto dos chefes de como pajés e caraíbas ou tuxauas. Apesar da unidade linguística e cultural que permite classificá-los numa só macroetnia, oposta globalmente aos outros povos designados pelos portugueses como os tapuias, os índios do tronco tupi não puderam jamais unificar-se numa organização política que lhe permitisse atuar conjugadamente. Sua própria condição evoluída de povos de nível tribal fazia com que cada unidade étnica, ao crescer, se dividisse em novas entidades autônomas que, afastando uma das outras, iam se tornar, iam se tornar reciprocamente mais
diferenciadas e hostis. A guerra começou e era basicamente entre dois lados, os calvinistas e os jesuítas. Tratavam conflitos onde todos os soldados eram indígenas, que não sabiam ao menos pelo que estavam guerreando. Eles eram manipulados pelos europeus com rivalidades entre tribos. De um lado, os tupis com a Confederação dos Tamoios e do outro lado a União dos Tupinambás do Rio de Janeiro, Carijó do Planalto Paulista e o apoio do Goitacá e Amoiré da Serra do Mar. As primeiras vitórias iniciais das confederações dos Tamoios, como a destruição da capitania do Espírito Santo e a ameaça da capitania de São Paulo. A derrota final dos Tamoios pelas tropas indígenas aliciadas pelos jesuítas, o que resultou a perda da confederação. Lisboa, o coração desse império, era o centro da decisão que moldaria o futuro do Brasil, governada pelo Conselho Ultramarino e pela Igreja Católica. Portugal se preparava para expandir suas fronteiras além-mar, em nome da missão divina, cristianização e exploração de novas terras. Para os portugueses, isto era mais do que um simples ato de exploração econômica. Os portugueses se viam como missionários cumprindo um destino divino, espalhar a fé católica por terras distantes. O Vaticano, com seu poder absoluto, não apenas autorizava, mas legitimava essa expansão, concedendo terras e povos aos reis de Portugal e Espanha. A bula papal Romanus Pontifex de 1454 e a bula Intercoetérea de 1493, garantindo o direito de escravizar os povos nativos e africanos, consolidando o domínio europeu sobre esse novo mundo. Assim, a chegada dos portugueses ao Brasil não apenas deu início a uma nova fase de história, mas também selou o destino de milhares de povos nativos cuja cultura, língua e modos de vida seriam apagados pela imposição de uma nova ordem mundial. Até os dias de hoje, ressoam as consequências desse processo. A estrutura de poder estabelecida durante a colonização portuguesa ainda se reflete em nossas leis, no domínio das terras e nas relações sociais, onde a herança de um império se mistura com as lutas de um povo em busca da sua identidade. Bem, este é o legado da lusitanidade no Brasil. Uma história de conquista, de poder, de resistência e de perdas. Uma história que, embora enterrada nas páginas da colonização, ainda está no nosso dia a dia, nas nossas leis e também está na nossa sociedade. A jornada de um império que se espalhou pelo mundo e povos que, sob a sombra desse império, lutaram por sua sobrevivência e liberdade. Esta é a minha apresentação. Muito obrigado.